Capítulo 2, versículo 21. Eu quero agradecer a vida do apóstolo, da bispa. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Não foi fácil chegar até aqui, mas eu creio que é a graça dele que nos conduziu neste lugar. Que é a presença dele que nos trouxe aqui. Teve muitas batalhas, mas não é sobre nós, é sobre ele. E ele marcou um encontro conosco nessa noite. Aleluia! Livro de Daniel, Oh, Espírito Santo, capítulo 2, nós te amamos. versículo 21 e 22. Aleluia, Jesus. Ele vive. Deus é tremendo. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escolhido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Pode se sentar, aplauda o nome do Senhor Jesus, porque ele é merecedor. Ele está neste lugar. Confesso que essa palavra, quando o apóstolo postou essa campanha, Deus já começou a falar muito conosco, porque aos meus olhos, né? É uma campanha muito poderosa. E quando ele me chamou para ministrar, eu até fiquei com um pouco de medo. Porque eu falei, nossa, a de Neemias foi tão mais fácil. Mas quando Deus começou a me falar sobre essa palavra, que Deus ele vai nos revelar o profundo, isso é muito tremendo. Porque Daniel, ele era um homem fiel, ele era um homem íntegro aos olhos do Senhor. E o rei teve um sonho, o rei Nabucodonosor, ele era o rei de rei, ele queria ser o Deus, mas ele esquecia que tinha o rei dos reis, que era o Senhor dos exércitos, estava acima de todas as coisas. Ele criou ferramenta de ditador, queria que todo mundo fizesse o que ele queria, mas ele se esquecia que tinha um Deus, que era dono de tudo, inclusive era dono dele. E ele teve esse sonho, só que era um sonho que ele não lembrava, esse sonho. E ele começou a chamar os magos, que ele queria que desvendasse esse sonho. E quando Daniel ficou sabendo desse sonho, de que ele ia matar todo mundo se ninguém descobrisse os sonhos dele, no capítulo 2 vai falando que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho. E o seu espírito se perturbou e passou-lhe a perder o sono. O rei mandou chamar os magos, os astrólogos, porque ele queria que desvendassem os sonhos dele. Só que daí Daniel ficou sabendo. E quando Daniel ficou sabendo, Daniel só falou para ele dar um tempo para eles. Por que Daniel pediu esse tempo? Porque Daniel, ele foi buscar ajuda dos irmãos, porque Daniel tinha amigos crentes. E ele foi até os amigos dele pedir ajuda em oração. Como muitos de nós fazemos, muitas das vezes nós estamos em dificuldades, nós vamos lá pedir para os irmãos nos ajudar em oração. E daí eles foram orar. Eles foram orar porque Daniel ele tinha fé. Daniel ele era um homem de fé. Porque quando ele pediu esse tempo, já foi tudo proporcional de Deus. Por quê? Porque tudo ali era um cenário preparado por Deus. Tudo que aconteceu na vida de Daniel já era preparado por Deus lá no início. Porque Deus, ele é dono de tudo. Ele é dono de toda a ciência. Ele é o dono de tudo. Daniel, ele tinha um relacionamento com o Senhor. Ele tinha uma intimidade com o Pai. E ele foi buscar o Pai. Porque ele poderia muito bem falar, não, eu não consigo. Porque às vezes alguém vai nos contar algo, um sonho que a pessoa não vai lembrar, nós vamos falar assim, não tem como. Mas ele não, ele foi aonde ele tinha que ir, consultar a Deus. Porque foi o próprio Deus que criou tudo isso para Daniel. Porque Daniel tinha relacionamentos. Daniel, ele foi pedir em oração e o Pai fez o quê? Respondeu. Porque quando nós pedimos para o nosso Pai, Ele nos responde. Quando nós temos uma intimidade com o nosso Pai, um relacionamento, Ele nos responde. E Daniel tinha isso. Porque Daniel ele orava, Daniel ele
Senhor, Ele revelou para Daniel o sonho. E tudo isso foi um cenário onde mudou a vida de Daniel. Mas Deus preparou tudo isso, porque Deus queria honrar Daniel. E muitas das vezes, Deus nos coloca em cenários que nós achamos que é tão difícil. Mas é o próprio Deus que nos coloca nesse cenário. É o próprio Deus que nos leva nesse cenário. Porque Ele quer nos mostrar profundidade. Ele quer nos tirar do raso e nos levar no profundo. Porque muitas das vezes nós nos acomodamos. Aí quando Deus nos coloca em uma situação diferente, uma situação difícil, nós vamos o quê? Nós vamos para a oração. Nós vamos para o joelho, para o jejum. Nós vamos o quê? Buscar intimidade, relacionamento. E o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Não espere as coisas apertar para você buscar o Senhor. Venha para o culto. Muitas das vezes nós só que sabemos pedir, só pedir. E o Senhor fala para nós essa noite que Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento. Ele não quer só que a gente fica pedindo, não. Porque se alguém chega em nós e fala assim, pessoa só te procura quando precisa, nós vamos ficar tristes. E o Senhor é assim. Como que Ele nos vê? Nós somos filhos dele, nós só pede. E Ele fala, mas eu não paguei um alto preço. Eu não dei a minha vida para vocês pedir. Eu dei a minha vida para salvar vocês do pecado. Eu dei a minha vida para colocar o nome de cada um no livro da vida. Não foi para só querer coisas materiais, não. Foi para que nós pudéssemos ganhar a nossa salvação e ter o nosso nome no livro da vida. Foi por isso que Ele morreu por mim e por você. E Ele quer de nós essa noite. Ele falava comigo essa semana sobre relacionamento, sobre intimidade. Está faltando muita intimidade, muito relacionamento. Primeiro a gente tem que ter um relacionamento, para depois a gente ter uma intimidade. Então nós temos que ter relacionamento e intimidade. E como é que nós conseguimos ter isso? Oração. Porque Daniel, ele orava. Daniel, ele era um homem que ele orava. E ele conseguiu que Deus mostrasse para ele, porque isso, o que aconteceu na vida dele, foi o próprio Deus falando para Daniel. Deus apenas usou a vida de Daniel, mas foi o próprio Deus que foi lá e mostrou todo esse sonho. E o que Deus quer de nós nessa noite? Primeiro Ele quer que nós nos reposicionamos, para depois Ele nos encher. Porque não tem como Ele nos encher se nós não tivermos uma posição diante do Senhor. Daniel teve uma posição diante do Senhor. Por isso que ele foi honrado. Mas como que Deus vai nos dar algo que nós não estivermos preparados para receber? Nós temos que, primeiro Ele vai deixar nós do jeito que Ele quer. Nos reposicionar, para depois Ele vir nos encher, para nós estarmos preparados para receber o que o Senhor quer de nós. Porque a gente temos que entender muitas das vezes que nunca é sobre nós, é tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Para Ele são todas as coisas. Aleluia. O medo muitas vezes quer nos parar. Mas o medo que Daniel sentiu de todo mundo morrer fez com que a fé dele aumentasse e ele fosse buscar o profundo do Senhor. E ele foi lá e mergulhou, e Deus mostrou para ele o profundo. E como Deus quer mostrar para mim e para você, Ele quer nos levar a sair, nos tirar do raso e nos levar no profundo com Ele. Aleluia. Ele não quer nós mais do jeito que nós estamos. Ele quer nos dar nessa noite uma comida nova, uma comida fresca. Está descendo do céu um alimento novo para nossas vidas. Aleluia. Ele falava comigo essa semana sobre o alimento que Ele quer nos dar nesse tempo, uma alimentação nova. Oh, glória. E ontem eu falava com o apóstolo, daí ele falou para mim que já estava com a mesa, o guardanapo ungido. E Deus confirmou para mim. Nesse tempo, Deus quer descer do céu um banquete para nós. Aleluia. A mesa já está preparada. Ele me dará. A mesa é para todos. Mas nós temos o que nos reposicionar para nós podermos ser cheios do Espírito Santo e participar dessa mesa. Participar dessa comida fresca que está descendo nessa noite para mim e para você. Aleluia. Uma comida do céu. Então não se recua, não tenha medo. Eu falo por experiência própria. Porque muitas das vezes eu tenho muito medo. Mas na semana do aniversário da igreja, Deus usou muito o evangelista Guilherme para falar comigo no domingo. Parece que eu
senti que Deus fez um raio-x em mim. Tudo que eu estava sentindo, Deus falou através da vida dele. E eu creio que Deus já começou a me transformar. Deus já começou a me mostrar que o medo estava me parando. Que o medo estava me paralisando para aquilo que o Senhor tem para mim. Então, Deus me mostra hoje pessoas com o mesmo medo que eu tinha, porque eu creio que eu não tenho mais. Glória. Muitas das vezes você vem para o culto, você não consegue dar glória a Deus porque você tem medo do que vão pensar. Deixa pensar, faz o que Deus está mandando você fazer. Faz o que Deus quer que você faz. Se Deus falar para você adorar, pular, pula na presença do Rei. Adore na presença dele. Aleluia. Faz para o Senhor, porque enquanto nós fazemos para Ele, Ele faz para nós. Oh, glória. Aqueles jovens, eles eram unidos. Eles se uniram em oração. E Deus mostrou para ele o profundo. E Ele quer nessa noite que nós temos níveis maiores, Espírito, porque nós não podemos nos contentar com o que nós estamos vivendo. Porque o Senhor que é de nós é muito maior, é muito grande. Nós podemos mergulhar no Senhor porque Ele já tem profundidade esperando a gente. Nós não podemos nos conformar com as coisas que têm acontecido, porque o Senhor já está às portas. Não dá mais tempo. Temos que buscar intimidade, obediência. A obediência vai nos levar a lugares que nosso talento não será capaz de nos conduzir, mas a fé será o nosso combustível quando você precisar obedecer o que ainda não compreendemos. Então Deus vai nos levar a lugares que nós não vamos entender, mas é a nossa fé que vai fazer chegar até lá. E é Ele que vai nos capacitar para chegar onde Ele quer que nós cheguemos. Então não se prenda. Quando Deus começar a mostrar as coisas, não se assuste. Porque quando Deus começar a cobrar de nós, cada culto que nós vemos aqui, nós pedimos, como o apóstolo falou, temos que tomar cuidado com o que a gente pede. Porque se nós cantamos aqui, Senhor, me quebra. E se Deus começar a quebrar, nós vamos aguentar? E quando Ele começar a falar assim, mas você cantou naquele dia, que era para mim te quebrar, então eu te quebrei. E se nós não estivermos preparados espiritualmente para receber isso? Não tivermos nos reposicionado e o Senhor nos encher, nós não vamos aguentar. Então Daniel, ele foi aonde ele tinha que ir. Muitas das vezes nós estamos com um problema, nós não vamos até o nosso Deus, vamos no amigo, em alguma outra pessoa. Mas o Senhor está falando para mim e para você nessa noite: eu sou teu Pai, eu revelo para você o profundo e o escondido. É eu que te conduzo. Segura na minha mão que eu estarei contigo. Ele vive. Se eu te mostro, eu garanto, eu pago a conta. É o Senhor que diz para mim e para você nessa noite: não tenha medo. Faça como Daniel. Daniel não teve medo. Daniel confiou no Deus dele, que hoje é o nosso Deus. O mesmo Deus que foi com Daniel é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Glória. É o mesmo Deus. Glória. E Daniel, quando Daniel recebeu a revelação, ele agradeceu a Deus. Ele agradeceu. Porque muitas das vezes nós recebemos algo do Senhor e nós não agradecemos o Senhor. Nós não conseguimos nem abrir a nossa boca e dar um glória a Deus para agradecer pelo que o Senhor fez. Mas aqui Quando o Senhor revelou para Daniel e Daniel foi diante do rei, ele não, nenhuma glória ele quis para ele. Ele falou: não, é tudo para a glória de Deus. Glória. Então, muitas das vezes, pessoas não conseguem receber nada porque ele quer a glória para ele. E a glória não é nossa, a glória é de Deus. A glória é somente dele. Nós somos servos do Senhor, somos instrumentos da mão dele, mas a glória é dele. Tudo é dele. Muitas das vezes o Senhor vai nos levar a fornalhas, mas não é fornalhas que Deus vai permitir. É nós que vai lá entrar na fornalha. Problemas que não é para a gente pôr a mão, a gente vai pôr a mão. Só que quando aqueles jovens, eles foram para aquela fornalha,
Eles confiavam no Deus que eles serviam. Aleluia. Eles acreditavam no Deus, então eles não temeram. E o medo muitas das vezes nos paralisa. E nós ficamos, esse medo faz com que nós ficamos imunes. E nós ficamos com a nossa imunidade baixa. Por quê? Porque nós não estamos orando. E o que vai fazer com que a nossa imunidade aumenta? É oração, jejum, na presença do nosso Deus. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é tremendo, Ele é fiel. Ele está acima de todas as coisas. É um Deus tão grande que nós servimos, que livrou Daniel da fornalha. Revelou um sonho para Daniel. Porque o José, ele sabia qual era o sonho. Mas Daniel não. Então Daniel buscou e Deus revelou. E muitas das vezes nós também, se nós buscarmos o Senhor vai nos revelar. O Senhor vai nos mostrar, vai nos dar a direção, vai nos conduzir aonde Ele quer que nós chegamos para Ele poder nos ajudar. Oh, glória. Porque se nós ficarmos paralisados, os céus não vai se movimentar ao nosso favor. Naquela fornalha, quando eles estavam lá, todo mundo achou que, a gente imagina, todo mundo achou que eles iam morrer. Só que ali só queimou o que Deus queria que queimasse, porque Deus permitiu que queimasse. Porque o Senhor estava lá dentro com eles. E muitas das vezes Deus não vai nos permitir entrar em fornalhas, mas Ele vai estar conosco. Ele não vai nos poupar, mas Ele vai conosco. Porque as nossas batalhas não é fácil. Mas nós temos um Deus que é o nosso Pai. Aleluia. E esse Pai está aqui nessa noite para abençoar a minha e a sua vida. E nós temos que confiar e acreditar nele. Porque Deus revela a tua soberania sobre as nossas vidas. Só que nós acreditarmos que Deus Ele vai revelar, nós vamos buscar. E com o nosso coração aberto, com o nosso coração sincero, Ele vai nos mostrar. Ele vai nos ajudar. Como tem ajudado, eu creio que muitas pessoas aqui dentro, ajudar essa porta está aberta. É a mão de Deus. É o Deus que estava lá na fornalha, livrando aqueles jovens. É o Deus que revelou para Daniel o oculto, o profundo e escondido. E é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, que está aqui te revestindo. Porque Daniel entendia que nada era para ele, mas era tudo para o Senhor. Nada era dele, tudo era do Senhor, porque o Senhor Ele é soberano. O Senhor Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele nos proporciona momentos que muitas das vezes vamos achar que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas é a mão dele que chega na hora exata, chega na hora certa. E Ele desce com óleo fresco sobre as nossas cabeças. E nós nos levantamos e nós conseguimos vencer tudo. Porque o Senhor Jesus Ele é poderoso. Quando nós entendemos que o Senhor Ele é soberano, que Ele é poderoso, Ele vai nos levar a níveis maiores. Ele vai nos levar a níveis profundos. Como essa campanha, o poder da revelação. Ele tem poder para revelar. Ele tem poder para revelar o que Ele quiser. Ele tem poder para nos mostrar. Ele nos direciona, nos conduz. Muitas das vezes Ele fala para a gente para cá, a gente vai para cá. Mas é nossa desobediência que às vezes impede o nosso milagre. Então nessa noite nós vamos entender que o Senhor é soberano. Ele está acima de tudo. Não há outro Deus além do nosso Deus. Nós servimos um Deus tremendo, Aleluia. um Deus que nessa noite tem um banquete para mim e para você. Tem um banquete no céu, fresquinho, descendo agora. E você que crê que o Senhor tem banquete para você, receba, porque o Senhor está descendo com a comida fresca, um azeite novo para a tua vida. Se você não profetizar, você vai profetizar. Se você estava desanimado, você vai se levantar, porque o Senhor te levanta nessa noite. Se você estava desanimado, não queria mais saber de nada, não queria mais cultuar, o Senhor te levanta nessa noite e diz: eu sou o teu pai, você é meu filho. E um pai amado que é o nosso, um pai amoroso, um pai que pagou um preço muito grande por nós. Aleluia. Ele quer o meu e o teu nome no livro da vida.
vida. Ele não quer nos ver prostrados dentro de uma fornalha, não. Ele está lá conosco, segurando na nossa mão. Porque o nosso Deus é o nosso Pai. Aleluia. E Ele quer nessa noite intimidade, relacionamento. É tão lindo, é tão tremendo que Deus quer fazer nessa noite comigo, com você. Oh, glória. Abra o seu coração nessa noite, deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te conduzir para onde Ele quiser. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aos nossos olhos pode estar difícil, mas aos olhos do Senhor, Ele está nos reformando. Ele está nos conduzindo a níveis que nós nem podemos imaginar. Meu Deus. Ele vai nos levar à fornalha, sim, mas Ele vai estar lá conosco. Ele muitas das vezes vai fazer com que eu e você escute algo que nós não vamos entender. E Ele vai nos revelar, como revelou para Daniel, o sonho. Porque Ele é o Rei dos Reis. Ele não é o Rei do Rei. Ele é o Rei dos Reis. Ele está acima de tudo. Oh, glória. Toda a ciência dEle, toda a sabedoria dEle. Ele vive. A sabedoria de Daniel foi o próprio Deus que conduziu ele, que colocou lá. Mas é a sabedoria de Deus. E essa sabedoria Deus quer te dar nessa noite. Eu creio. Para nós fazermos a vontade do Pai. Para nós cumprirmos o que Ele quer nas nossas vidas nessa noite. Mas não fique prostrado, não. Não deixe que essa situação te leve para a fornalha e você fica lá, murmurando, reclamando, não. Não fique, não aceite essa fornalha que você está vivendo. Porque o Senhor tem algo novo para mim e para você nessa noite. Aleluia. Ele tem coisas grandes para nós. Coisas que nem mesmo nós podemos imaginar. Então saia da fornalha. Saia dessa fornalha. Não fique parado dentro dessa fornalha, porque o Senhor não quer que eu e você ficamos lá. Ele quer revelar algo profundo para nós nessa noite. Algo que você não entendia, Ele vai fazer você entender. Algo que você questionava, Ele vai fazer você entender. Glória. Algo que você falava, mas por quê? O que está acontecendo? O Senhor vai vir te revelar. Ele vai vir te mostrar. Aleluia. Muitas das vezes você sai do culto e você não entende. Mas o que aconteceu lá? Não entendi nada. Pede sabedoria para o Senhor que Ele vai te dar. Aleluia. Pede sabedoria, pede discernimento para você entender. Uma certa época da minha vida eu também não entendia. Eu ia para o culto e voltava. E uma vez eu dobrei meu joelho e pensei, Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu quero sentir a Tua presença. Eu quero uma mudança, Senhor. Eu quero ir, eu quero entender. Me dá força, me dá graça. Hoje eu consigo entender o que Deus quer falar comigo. Porque muitas das vezes nós questionamos algo que nós mesmos temos que nos consertar. E nós achamos que é pessoas, nós achamos que é Deus que não fala conosco, mas é nós que não temos intimidade com Ele. Que não temos relacionamento com Ele. Não temos um tempo para Ele. A gente não consegue tirar um tempo para Ele. Mas quer que Ele tenha todo o tempo para nós. Muitas das vezes nós perdemos o sono. Eu estou com insônia. Não é insônia, é o Deus te chamando para um relacionamento. Meu Deus. É o Espírito Santo chamando, vem. Vamos ter um particular em você. Vamos ter relacionamento, vem cá. E você está lá, levanta, não consegue. Está lavando uma louça, Deus está falando. Está lavando uma roupa, Ele está falando. Porque Ele fala conosco o tempo todo. Aleluia. Esses dias eu estava tomando banho e até falei para o meu esposo. Deus falou comigo, falou assim: quem entende a paternidade de filha não precisa marcar hora para falar com o pai. Aleluia. O pai está ali esperando você chamar. Aleluia. Intimidade e identidade diante do Senhor. Quando nós entendemos, nós temos uma identidade diante do nosso Pai. Nós não vamos chegar no culto triste, por mais que nós tenhamos problemas, porque todos nós temos, mas nós vamos chegar no culto alegre, adorando Ele. Porque Ele não vai, como o apóstolo falou, Ele não vai mudar. Se nós não quisermos, Ele é o mesmo. Quem perde somos nós, de chegar no culto prostrado diante de dificuldades. Não, celebra que você está na casa do Pai. Celebra que você teve força para chegar aqui. Celebra que você conseguiu entrar por essas portas. Porque muitas pessoas queriam chegar, mas não conseguem, porque o inimigo não deixa. E
colocou, que Deus nos colocou. É o que eu falo lá em Apucarana. Vamos amar o ministério que Deus colocou na nossa mão. Vamos cuidar com zelo. É a casa do nosso Pai. Vamos celebrar um culto com ação de graças, todos os cultos. Aleluia. Ah, eu não recebi ainda, mas vai receber. Oh, glória. Ah, mas eu estou pedindo. Mas celebra do teu irmão, que o teu vai chegar logo, logo. Aleluia. Porque quando nós celebramos o teu irmão, o nosso já está vindo ali atrás. Oh, glória. Nós temos que aprender a celebrar o momento do irmão, porque o nosso, quando chegar, vai ser tão lindo o que Deus vai fazer. Oh, glória. Porque esses dias eu até falei para Deus, falei, Senhor, eu e meu esposo, a gente não tem carro, mas nós estamos 2 anos fazendo a obra sem carro, e o Senhor não falou mais nada do carro. Então, Senhor Jesus, eu vou deixar o carro ali e vou te adorar. Oh, glória. Porque a tua palavra diz que buscai o reino dos céus. Então eu vou buscar o que eu preciso, que é buscar a minha vida espiritual, buscar o teu reino. E eu sei que todas as coisas você vai acrescentar. Aleluia. Se for da sua vontade. Eu comecei a falar, e Deus me deu eu fiquei tão plena. Porque eu entendi que não adianta ficar ali batendo, não. Eu tenho que buscar o reino dos céus, que é a palavra dele que nos diz. Então, se você vem para um culto, você está com um problema, adore ele. Deixa seu problema ali fora, adore o nome dele. Aleluia! Celebra, louva, adora ele. E quando você está aqui louvando, ele está lá resolvendo seus problemas.